E aí, pessoal, estamos começando o 5º episódio do Anamnese Sonora. E hoje com uma convidada super especial, especial 2 vezes, e você já vai entender por quê. Doutora Bruna Casalec, Ih, endocrinologista! linda! Oi! Tá pronta pra treta? Ó, tô prontíssima, estamos, eu e Tereza. Estamos, Por que ela é Terezinha. duplamente especial, Tereza, tá Dose ali. dupla. viu? Linda, tá Eu muito não sabia que linda. era Tereza o nome. Lindo. Tereza. Arrasou. Tereza, 35 Vicente. semanas, talvez ela entre em trabalho de parto aqui. Sim, Mentira, não. perto. E nós iremos correndo pro Pro Não, pro CHN aqui hospital do aqui lado. do lado, né? Não, Uma não, boa não vai, não vai. maternidade. Tá muito cedo ainda. Não, Segura aí, pelo amor Tereza. de Deus. A treta não vai Temos chegar a o esse mês ponto. inteiro. É, Não. é verdade, falta muito. Ó, já vou começar com o pé na porta aqui, que me fizeram Hum. essa pergunta e eu achei tão sensacional que eu quis começar com ela. E que eu acho que é um desafio que você enfrenta diariamente, que é como diferenciar um charlatão convincente de um bom endócrino. Olha essa pergunta, Bruna. É fácil e difícil ao mesmo tempo. Então, isso é um problema que a gente vem passando constantemente na endócrino hoje em dia, né, assim, pra gente diferenciar, pra gente endócrino médico, eu acho muito mais tranquilo. O que me preocupa realmente são os pacientes. Então, de fato, essa galera hoje em dia, do Instagram principalmente, né, que é onde a gente mais vê isso, eles realmente têm, assim, um poder de convencimento, um jeito de falar que convence a grande maioria das pessoas, dos os pacientes e alguns médicos até, né, porque a gente vê muito curso, essa galera faz muito curso também. Então, assim, é uma coisa que tem se disseminado há muito tempo. Então, o que eu sempre chamo a atenção dos pacientes, principalmente quando eles me trazem algumas informações, e isso é constantemente, isso acontece todos os dias, é tudo que te venderem a mensagem de que vai resolver rápido, o resultado vai vir rápido e certeiro, e faz isso que acontece isso, tudo que é muito resolutivo, muito atrativo, desconfia. Porque infelizmente, assim, nada é tão bom a esse ponto, nada é tão rápido e, principalmente na endocrinologia, nos temas que mais pegam, que é obesidade, perda de peso, emagrecimento, que é onde as pessoas mais são convencidas disso, e suplementação, que é uma coisa também muito problemática hoje em dia, não é, não é. Então eu acho que é mais no ponto de, se te venderem a ideia de que alguma coisa dá muito certo pra todo mundo, já E dá que eu uns 2 acho que é pés até atrás. uma coisa proibida, né? O CRM proíbe a Sim, gente de prometer resultado. sim. Mas isso, infelizmente, na rede social é o que mais acontece. Ou seja, os caras estão, tô falando dos caras, mas tem mulher pra caramba também, tá? Os caras É, estão Ui. fazendo errado já ali na rede social, sem nenhum medo, né? sim. Agora tá um pouco mais disfarçado, porque a Sociedade Brasileira de Endocrinologia já entrou com algumas ações, a gente já tem alguns documentos oficiais. Não só a Sociedade de Endócrino, mas outras em conjunto também. Então, assim, eles deram uma boa amenizada na forma de falar e de vender as ideias, mas mesmo assim ainda rola muito. Você acha que tem algum termo que o pessoal pode ficar atento? Tipo, fadiga mitocondrial. Da fadiga adrenal, isso Uhum. sem dúvida nenhuma, não existe fadiga adrenal. Essa é muito boa, Olha, né? gente, eu acho É, E essa é maravilhoso. muito comum, né? a Isso. mitocondrial também É. muito É, comum. Tudo agora é mitocôndria, né, a é, mitocôndria vai é. resolver todos os seus problemas e qualquer suplemento, e tem uns suplementos que vão deixar suas mitocôndrias funcionando a todo vapor e regenera, e não é bem assim, né, a gente tem toda uma questão por trás disso. Então a fadiga adrenal, mitocondrial, detox, que já é antigo, já nem rola tanto, mas ainda vejo, detox hepático, uns protocolos absurdos, assim, isso também não existe. Cara, Eu isso acho é que os principais super difundido, são, né? cara, o detox hepático foi uma coisa que, deu muito problema. Assim, mais, não vou dizer mais que da fadiga adrenal, porque a fadiga adrenal levou muita gente a usar, e leva ainda, a usar corticoide desenfreadamente, sem nenhum limite e com muitas complicações. É porque pra mim sempre chegam as complicações, né, então assim, pra eu resolver o problema. Então,
Mas o detox hepático levou muita gente a ter intoxicação hepática muitas vezes e Uhum. enfim, uma série de problemas. E eu queria falar isso da tua especialidade. Vocês duas têm uma especialidade que vocês viraram, assim, limpadores de merda da galera que Total faz a cagada, limpadores, né? total limpadores. Total. E assim, até outro dia eu estava conversando, acho que foi até com você mesmo, né, sobre esse negócio do chip, né, que as pessoas estão Foi. colocando, de coisas que vão absorvendo e que a pessoa não tem noção, e não tem o que fazer, né. Não tem Eles controle. vão dando os efeitos que devem dando, ou desejados ou não, e você não tem como dimensionar isso, né, isso é muito louco. A Isso é questão muito do louco. chip especificamente, que é o problema maior do chip pra mim, é a questão de que a maioria deles, por mais que existam tipos de implantes e chips, né, removíveis, muitas vezes você não consegue, porque você não acha a camada, fica difícil, e e alguns não tem como tirar. E aí você tem lá um hormônio, tá rolando lá, uma liberação que você não tem bula, você não tem dose, você não tem qual hormônio especificamente tá ali, você não sabe se foi o que de fato ele te falou que tinha, você não tem como saber. O paciente não sabe, sempre que chega alguém falando: "Não, mas eu uso implante", tá, de quê? Qual a dose? Você tem alguma anotação? Não, não tem nada. Então, assim, e aí é isso, eu já vi, não casos meus, mas assim, de amigos médicos endócrinos, de, cara, a mulher tá com implante lá, tá com uma hiperplasia endometrial, tá sangrando, cadê? O Jesus, que que tem ali? não sabe. E se isso evoluir de repente para um câncer, enfim, a gente não tem como mexer nisso. Pelo menos quando você faz um tópico, quando você faz via oral e etcétera, você tem como mexer na dose, sabe. E isso tem evidência. Agora implante é uma coisa que É. Quem faz o é bem implante? tensa. Me bateu essa dúvida aqui, é uma farmácia manipulação? É. Que geralmente eles têm alguns têm vínculo, né? A A maioria, maioria, a né? Já manda maioria. pra aquela É, certeira. é. O único implante que é da farmácia comum, laboratório, que a gente tem, que é o Implanon, que Uhum. é um contraceptivo, ponto. Esse é o único implante que de fato tem bula, é pela Anvisa, foi liberado, nã tudo certinho e para alguns casos, mas pra contracepção, né, não é um implante. E esses implantes que você põe a dose que você quer, é tudo na farmácia de manipulação. Mas essa dose que você coloca, na verdade, é só para todo a gente está falando com alguns, né, a maioria pessoas leigas que estão Uhum. vendo o programa, né. Então, assim, esse implante ele é feito conforme cada paciente individual, a dosagem de tudo referente à taxa de hormônio que eles têm, né, no resultado de exame de sangue, essas coisas, Isso. e é computadorizado, né, você faz tudo assim, né, isso. Me explica aí É, direitinho como é, porque é uma eles coisa fazem o Back seguinte, o os que que caramba. acontece, eles pedem aquele livro de é exames, um livro. realmente livros, eu já peguei aí 50, 60 páginas de exames que eu olhei e falei: "Gente, eu nem sabia pra que dosava isso, que diferença isso vai fazer na vida dessa pessoa". E aí, mas ok, tava lá, e aí eles pegam essa relação de exames, e aí para hormônio é uma coisa absurda, porque assim, hormônio você precisa ter um pensamento clínico pré a avaliação hormonal. Você pedir aleatoriamente, pode vir uma alteração ali que faz parte da fisiologia, de quem você é, do horário daquele dia, das Uhum. comorbidades que você tem, uma série de coisas. Então, assim, eles pedem aleatoriamente aquela quantidade absurda de exames, vem umas alterações, às vezes, que são mínimas e que não tem, assim, diagnóstico clínico nenhum, faz parte do quadro, é esperado por algum motivo, e aí isso é muito individual, porque depende muito. Mas assim, e aí eles falam: "Não, isso daqui tá baixo, tá em falta, a gente tem que repor, porque esse daqui é o motivo de todos os sintomas que você tem". E em geral é: "Ah, tô cansada, tô fadigada, eu não durmo", e aí a pessoa não dorme, não come direito, não faz exercício, é sedentária, e aí, meu É amigo, isso. não é o hormônio que vai resolver sua vida, entendeu? Mas eles vendem como se fosse, as pessoas acreditam nisso. E aí muito que eu vejo é: "Mas eu comecei e eu melhorei muito". Tem efeito placebo também, né, então assim, e aí, ainda tem a questão das pessoas que começam, e aí em conjunto começam a melhorar a alimentação, começam a fazer exercício físico, e eles falam: "Não, mas foi o implante". Falou: "Não, assim, ele pode ter o efeito dele, até porque de fato o hormônio faz muita diferença". Agora na maioria das vezes, o que eu sempre falo,
você mudar seu hábito de vida vai resolver a questão. Não, e é exatamente isso. Você vai gastar mais de R$ 1.000. Você vou dar uma mudadinha aqui. Vou Exatamente. botar um celularzinho pra Vou despertar, pra emagrecer. largar o celular pra dormir. Vou começar a É atividade isso. física, afinal de contas, tá saindo 1.000zão ali todo mês. Eu vou dar um Vai jeito. embora. Suplementação, é É óbvio que vai muito mudar o caro. estilo de vida. Não É tem muito como. caro. Já gastou pra lá de 1.000 na consulta, provavelmente, do charlatão. Com certeza. Você vai dar um jeito de mudar a sua vida e vai botar na conta do hormônio. Sem E dúvida. você. E a longo prazo? A gente já tá vendo, vocês endócrinos estão vendo as manifestações a longo prazo de uso de hormônio, não só no implante, mas de uso de hormônio desenfreado aí pelo pessoal das academias? Eu já vi bastante. O que você vê Já vi mais? bastante. Cara, atualmente o que mais chega, assim, são as mulheres pré-menopausa ou menopausadas. Isso é o que mais chega, porque homem, mesmo aqueles que fazem anabolizante e etc., eles demoram muito a buscar o médico, né? Mesmo quando tá tendo alguma questão ali. Então, assim, o que mais chega é a mulher nessa fase. Hoje em dia, muito na menopausa, porque é uma coisa que se fala muito. De fato, mudou muito, evoluiu muito. A gente tem uma outra visão sobre reposição hormonal. Com segurança, mas também é aquela linha tênue do que é seguro, do que é autorizado e do que vai além, sabe? E, em geral, a galera aí dos picaretas sempre vão um pouco além, e aí a gente sempre acaba vendo vários efeitos adversos. Mas uma outra coisa que eu vejo bastante também é essa questão da fadiga adrenal, que a galera mete hidrocortisona para a maioria dos pacientes. E aí já peguei glicose alterada num paciente que nunca teve nada, um LDL altíssimo, e aí várias que eu falei, da onde vem isso, né? Aí vem aquela receita enorme, assim, com fórmulas e mais fórmulas, aí no final uma hidrocortisona. Eu falei, mas gente, uma hidrocortisona, você não tem insuficiência adrenal? Da onde veio isso? E aí você vê e aí dosou um cortisol aleatório que veio, sei lá, 5. Ah, não, seu cortisol tá Na hora muito que dá pra baixo. colher, Na Cara, não quer hora, no dizer nada, né? no momento tudo errado. medicações que interferem. Para insuficiência adrenal, um cortisol basal é o que segue uma linha, mas a gente precisa ter uma queixa e uma suspeita de insuficiência adrenal antes. Então, assim, se você não tem, mas eu tenho cansaço e fadiga. Meu amigo, todo mundo tá cansado, tá fadigado, entendeu? Se for mãe, se for Pô, mãe, se for de Então, 12, então assim, desculpa, Bruna. é isso aí. É assim, vem não cá, tem vai tá isso. quentinha. não tem como, entendeu? Não tem Então, assim, não é isso que leva a gente a pensar numa insuficiência adrenal de verdade, E não é um sabe? diagnóstico tão comum assim? Não. Pra É todas as mulheres longe de cansadas ser, de né? estarem. raro. E aí, assim, se você suspeita de insuficiência adrenal, você tem que fazer um teste dinâmico. Você tem que. Não, É é uma outro outra. Mas parâmetro pro ninguém nunca diagnóstico. Isso que eu ia faz, falar, que eles nem entendeu? devem saber. Foi mal Não, aí, com certeza picaretas, mas vocês não. não sabem. Não Desculpa. sabe, Não é sabe. impressionante. E eles não sabem nem avaliar os exames que eles pedem muitas vezes. Porque tiveram alguns casos, assim, pontuais de pessoas que vieram com esse livro e que me mostraram exames que eu falei, ela, mas o que isso significa? Não sei. Eu não sei porque que ele despediu. Porque, assim, na minha prática, eu peço exame no contexto de cada paciente. Não Sim. tem um blocão de exames para todo mundo. Existe lá um check-up que, aí o básico, a glicose, o colesterol, as pessoas fazem uma vez ao ano. Beleza, isso tem. Mas exame hormonal não existe check-up hormonal. Você precisa pensar em alguma coisa para investigar tal coisa. Então, assim, não sei porque que ele te pediu. Para mim não faz sentido. E se para mim não faz sentido, você não tem uma clínica compatível, a gente pode esquecer esse É exame. um exame no meio do nada, né? O No que eu meio acho do que a gente nada. também não tá se tocando é o seguinte, cara, nós estamos onerando os planos de saúde e quem vai pagar essa conta Demais. somos nós, porque 60 páginas de exame custa caro, o plano tá pagando, mas tá vindo na tua continha ali no fim do mês. É. Além disso, tá mexendo com a cabeça das pessoas, porque aí chega pra mim a galera Ih, eu vou ansiosa falar do da minha. livro. E as minhas quedas de Total. cabelo? É isso. E aí a pessoa vem já com um marca-texto verde naquele valor alterado do Exatamente. É muita selênio, Eles acne. sempre sem chegam. contexto nenhum. Da Ai. vitamina A, sem contexto nenhum. Vai você convencer. E eu ia te perguntar isso também. Você tem uma pergunta pra fazer agora? Não, pode Eu ia fazer. perguntar que a tua consulta deve ter ficado um saco de Um você saco. convencendo essa galera de que você tá certa e eles errados. A maior parte da consulta a gente passa fazendo isso. E assim, às vezes é cansativo. Já chegou o dia de atender pra caramba e de, tipo, ligar pra uma amiga médica e falar assim: cara, eu não aguento mais. Tá ficando chato ser endócrino, sabe? Eu sei que outras especialidades também, mas assim, caraca, tá
tá chato. Tem vezes que eu saio e falo: "Queria voltar", porque a gente passa mais da metade da consulta hoje em dia tentando desfazer esses mitos, essas verdades absolutas que as pessoas já trazem na consulta, sabe. E uma coisa importante, a questão do plano de saúde, que é verdade, agora a maioria dos planos começaram a autorizar os exames de sangue previamente à realização, por conta disso. Porque muitos exames aleatórios, sem sentido nenhum, sem uma justificativa cabível, e aí: "Ah, você está protegendo o plano". Não, não estou protegendo o plano, isso faz parte de uma avaliação, isso precisa ser feito. Por quê? Por que que os planos de saúde estão caríssimos agora? Por conta disso. É uma realização de exames absurda, e a maioria é desnecessário. Desnecessário. Você consegue ajudar muito bem uma pessoa com exames básicos. Vai ser raro uma pessoa que precisa fazer um exame mais específico, mas assim, isso vai vir prévio e aí você vai ter uma justificativa, sabe. Então o que eu tenho visto muito: "Ah, mas o plano que é absurdo não liberou". Eu não precisava, eu não preciso disso, sabe. Não faz parte da sua investigação. Entendeu? Mas cansaço e fadiga virou uma coisa, assim, que são livros de exame pra justificar. Que você É. falou da sua queda de cabelo, eu fiquei curiosa. Não, porque assim, tá difícil para o meu lado também. Porque aí chega a galera cheia de exame? Não, chega assim, cheio de exame não, mas assim, com queda de cabelo, porque Que tá ansiedade. pondo um monte de hormônio que cai o cabelo, É, entendeu? Ou então acne, né, testosterona sim. causa erupção acneiforme. Então assim, um monte de gente com acne nas costas inteira, no colo. E tem Então uma ga assim, e muitas difícil de mulheres, tratar, né. porque você não tem como tratar a causa se a pessoa não quiser ir rever isso, né. Então você tem que tirar isso aí, não tem como tirar. Então a gente fica Já nesse negaram? Já se negaram a tirar o hormônio que você falou: "Olha, várias sua acne é porque é por vezes, causa do seu". várias vezes. "Ó doutora, mas isso eu não mexo não", eu falei: "Então vamos lá, vamos enxugar gelo". Até porque às vezes não vai ter como mexer, porque se for um Sim, implante, sim, exatamente. Já tá ele vai lá. ficar ali, ele aí dependendo do tipo de implante vai, sei lá, ficar 6 meses, mas pode ficar um pouco mais, pode ficar um pouco menos. Então, assim, ou você espera, ou Hum. você tenta tirar o implante que de fato dá, alguns dão, mas é difícil pra caramba de tirar. Então, assim, nem sempre dá. E aí você vai ficar com aquele hormônio ali rolando, vai ficar cheia de acne, cabelo caindo, Cabelo cai não, e alopecia eles começam a tratar o cabelo caindo também, né. Vem faz junto na muito. receita. Já Ah! tá incluso. É Tum, porque toma lá, você pá. E já tá eles incluído também o prescrevem pra não pra melhorar o efeito o efeito colateral do que ele vai colateral. botar, entendeu. Isso Então a isso maioria sempre já vem. vem com prescrita aí, Só que tem inclusive coisa que não tem o que fazer. não, Tipo, não tem voz o que grossa, fazer e sinto também não muito. tem Não. não tem o que fazer, e às vezes não é o certo que tá fazendo também, Óbvio, né. isso aí. Não, muitas vezes, né, e muitos deles, quando eu falo: "Não, você precisa marcar, um dermato para Sim, queda de cabelo", porque as pessoas procuram muito, né, sim. endócrino para queda de cabelo. Eu falei: "Gente, a gente é até uma parte, se for uma deficiência de alguma vitamina, alguma coisa, beleza, se for hormônio, tireoide, beleza, a gente vê um hiperandrogenismo, alope". Mas assim, precisa do dermato também, porque não é só isso, né. Mas, você acredita que outro dia eu peguei uma paciente com queda de cabelo, né, e aí ela tinha ido no endocrinologista e tal, e ela chegou fazendo minoxidil oral, prescrito por endocrinologista. Eu olhei aquela situação, eu falei assim: "Mas quem te prescreveu isso?" Ela falou assim: "Ah, endocrinologista". Eu falei: "Ué, mas então, qual dose?" Aí ela: "Ah, espera que eu vou ver". Aí mostrou a dose, eu falei assim ela: "Ah, inclusive eu tenho que fazer a receita de novo". Eu falei assim: "Vamos fazer o seguinte, você volta nela pra ela fazer a receita". E assim, eu não concordo com a atitude, mesmo porque ela não vai ver a evolução disso. Ela faz a parte de tricologia, né, usa o dermatoscópio para ver a tricoscopia. Como é que ela vai ver que está resolvendo ou não o minoxidil oral? E É, fora que outras exatamente. coisas muito antes a gente faz, né. Então a pessoa já está prescrevendo um medicamento oral que pode ter o efeito, né, colateral, que é um antihipertensivo, Uhum. né, que a gente usa em dose muito menor do que o habitual, Muito mais mas que baixo. possa dar efeito colateral. E é pra gente chegar no ponto de passar ele, a gente não fez muita coisa antes. Então eu fiquei assustadíssima quando ela era um profissional médico, né, mas assim, eu fiquei assustada com o que ela queria com aquilo, né, o que ela vai como ela vai acompanhar aquilo ali, entendeu? Então isso é assustador, né, as pessoas porque quando eu pego um paciente com um eflúvio, né, que é um tipo de Uhum. alopecia e tudo, eu peço o exame. Se vem alterado, eu mando para o Sim, endocrinologista. sim.
eu não vou repor o hormônio tiroidiano, entendeu? Então, É, eu assim, tá também meio não vou. confuso o negócio, né? Tá Eu acho que a difícil. gente tem uma linha, né, assim, é uma linha muito tênue às vezes, de você querer ajudar antecipando alguma coisa, ou querer ajudar, ou querer, enfim, pegar o paciente como um todo também, né. Eu tento ajudar em algumas situações, mas assim, esse exemplo, não chego a um minoxidil oral, entendeu. Sim, Chego a Na uma parte que te cabe, a foi parte isso? de é, multivitamínico, que pode exatamente. ajudar, uma Aham. suplementação, a tireoide óbvio é minha, mas assim, coisas muito específicas, cara, a gente tem especialista para isso, né, não é à É, toa que a gente tem as tá as difícil. especialidades. Clínicos somos, ok, mas não, acho que tem um limite ali que a gente chega, né, pelo É. menos eu acredito nisso, eu respeito esse É, mas eu limite, acho difícil a gente enxergar mesmo. mas hoje em dia tá um pouco mais É. complexo. Eu queria saber qual foi, assim, uma história, se você lembra, de algum paciente, assim, com um efeito colateral muito bizarro de uma dessas picaretagens da vida. Cara, de efeito colateral, assim, já tive mulher com muitos efeitos da gestrinona, que é um implante comum, que é o chip da beleza. E aí com ganho de peso, a retenção de líquido, com acne bastante importante. E isso já peguei, e o implante dela ela não conseguia tirar. Ele tinha feito ela não sabia nem quanto que tinha botado, né. E na verdade os pacientes nunca sabem. Eu também tendo a responsabilizar um pouco as pessoas, porque, cara, como é que você vai botar um negócio ali que você não sabe, você não pede? Tipo, você confia tanto, óbvio que é pra confiar no médico, mas assim, o mínimo de questionamento você tem que ter também, sabe. Então, também acho que tem uma linha muito tênue ali do: "Ah, se é pra estética, tá tudo certo", sabe. Vou aqui, fecho os olhos, finjo que não me importo, porque vai resolver a questão. Acho que também não tem que ser tanto assim, você tem que ter o interesse também de ver, porque ela não sabia quanto de dose tinha sido botado no implante. E aí estava cheio de efeito. Falei: "Infelizmente eu não consigo ajudar. Agora eu não vou conseguir ajudar", porque assim, você tá com um hormônio aí rolando que aí nem eu, nem a dermato, porque assim, se sua acne de fato tem uma origem hormonal, você pode fazer o que você quiser, minha flor, no seu rosto, não vai melhorar, sabe. Você pode amenizar, mas não vai melhorar completamente. Então esse foi, eh, E puxando para o meu lado de novo, olha como é que agora eu tô vendo, tem um monte de coisa, É? né, Olha tem eu me lá. muita ferrei, coisa de né, com isso. dermato, O charlatão, né, me ferrei, tem né. muita coisa de dermato. Mas, eles não eu tô falando mais do paciente em si, nesse sentido de não saber o que tá sendo feito com ele, né. As pessoas não sabem o que que injetaram no rosto, entendeu. Então isso às vezes chega o paciente lá com outros profissionais que não médicos sendo injetados, as pessoas não sabem o que injetaram no rosto, né, não sabe o material, não sabe se é o permanente, se não Uhum, é. Então assim, todo o procedimento que eu faço, meu paciente ele sai com uma bula do que ele foi injetado. Faço questão de dar: "Ó, isso sim. aqui é pra você entender que daqui a 20 anos você botou isso no seu rosto". Tudo Até pra bem, o você paciente falar geralmente pra perde, né, outros daqui a 20 pé anos ele vai Mas você saber de fez novo. seu papel, Mas pô. eu fiz o pa as Exatamente, não pessoas: dá "Ah, pra você cuidar também, não é seu filho. botou", É. não lembro, acho que foi botox. Não, botox não enche nada, entendeu. Então assim, não sabe o que tá sendo feito, Não, e esses entendeu. dias eu atendia, isso me chocou muito também, tem pouco tempo, tem umas 2 semanas, uma paciente que, enfim, ela tinha um nódulo na tireoide, mas assim, isso estava super ok, mas ela tinha colocado com um profissional não médico, fios, não sei se são fios BDO, provavelmente Isso é sim, muito bom. mas eu aí ela veio, ela falou: "Não, porque aí teve uma complicação, os fios estão soltos, e aí eu vou voltar pra mexer nisso". Só que ela falou que tem um fio que tá perto da tireoide. Aí eu falei: Ah, "Cara, no se um fio pescoço. está perto da tireoide, ele também está perto da carótida, da jugular, ele está perto Tá de outras bom. estruturas muito piores do que a tireoide. Ela aí, Uhum, coitada, não vai te dar nenhum problema". Eu falei: "Mas é uma pessoa é médico?". Ela falou: "Não, não é médico". uhum. Eu falei: "Gente, fio, tá solto, não sabe aonde tá batendo". E a pessoa estava ali: "Não, mas eu vou voltar nela". Eu falei: "Não, anjo, volte, vá em um Não, vamos aqui médico". uma ultrassonografia pra Já saber Porque onde vai tá o vocês aí fio assim primeiro. já vai vocês 2 aí resolver mas a é cagada de novo, ó, tá isso. vendo? É. Aí assim,
por estética, pura e simplesmente estética, e eu entendo que é muito importante, eu não tô minimizando o valor da estética, porque de fato, a gente é mulher, a gente sabe. Só que também tem um limite, né? Você vai fazer um procedimento invasivo com um profissional que não é médico Ah, e mas isso aí, capacitado, se for aqui, eu sabe? fico 3 horas e 45 minutos aqui contando quase. Cara, e eu Vou queria. ficar até E eu acho quieta. que a gente precisa mandar um recado para as pessoas que estão vendo a gente aqui, que a gente precisa ser responsável, né? É, Porque Sem não adianta medo. depois você O botar na problema, sabe conta o do que que cara é? que É que as complicou. pessoas não estão com medo de exatamente. fazer e as pessoas não estão com medo de serem submetidas. Então, assim, estão os 2 lados, né. Porque Sim! as pessoas que fazem estão sem medo de fazer. Eu Não, fiz e é 6 anos de medicina, 3 anos de dermatologia, 1 ano de cirurgia dermatológica pra ter medo de fazer, às vezes. E as pessoas não têm medo exatamente. de fazer, Mas eu entendeu? noto que É a o medo que é o gente que se problema. Tem que capacita ter tem medo. mais medo Sim, do tem que que ter essa medo. galera Tu que viu não tudo se que pode acontecer, né? capacita, Você estudou entendeu? tudo que Pô, pode acontecer. Então, assim, mas é aquilo também, só tem gente fazendo porque tem gente pagando. mais Se não barato. tivesse, Vai É, pagar deve ser sempre. isso. Vai não, com pagar sempre. certeza, com Não certeza. tem jeito. Mas aí é o barato que sai caro, É. né? Porque você acaba com uma É complicação, a lógico. mulher vai ter que fazer não sei o que lá no pescoço dela, é tireoide, coitada, graças a Deus, tá bem por Ai, ufa, eu ia perguntar enquanto, da tireoide, graças a Deus tá bem. mas assim, sabe? E aí, por Deixa eu só um te barato perguntar, saiu assim, caro. porque o que tem muito na dúvida de alguns pacientes é o que que o endócrino trata? Assim, o que que você Nossa, eu recebo trata? muito isso, Não, porque mas isso é eles, uma Óbvio. pergunta. Ainda mais por causa disso que a gente tá por- falando aqui. Exatamente, esse é o nosso objetivo, porque né? O que eles que o endócrino chegam. trata? Por que que eu tenho que ir no endocrinologista? Eu não posso ir É. num clínico, não Isso é posso. muito engraçado. E há algum tempo atrás, isso me incomodava. Eu falei assim, gente, mas como assim tem tanta coisa? Como é que você não sabe? Mas isso é uma dúvida muito comum, principalmente naqueles pacientes que vêm ou por diabetes ou obesidade ou para emagrecimento, e que aí vai chegar na hora da alimentação, né? Que eu falo, precisa de um nutricionista. Ué, mas você não passa dieta? Mas o que Hum. que você faz então? Tipo assim, muita coisa, eu faço muita coisa. Dieta é realmente do nutricionista, até porque, na verdade, a gente não poderia passar dieta, né, prescrever Isso. dieta. Isso é algo e aí a minha além de ser algo, né, oficial, minha opinião particular também, a gente não estuda isso. A gente não estuda bioquímica de alimento, composição, combinação, a gente não estuda isso. A gente sabe, obviamente, orientações, mesmo porque é algo que está presente ali, que eu me interesso, eu gosto e etcétera, mas a prescrição, contagem da caloria de não sei o que, tã-nã-nã, cara, não, o nutricionista fez isso a formação dele inteira, ele é a melhor pessoa para montar um planejamento alimentar quando a gente tem um objetivo. E aí não é só para comer saudável. O que é saudável, as pessoas sabem o que é saudável. É para calcular de fato, né, pelo motivo que for, ou para um diabetes, enfim. E aí, vamos lá, voltando. O que que o endócrino É, faz, né? Então, a isso. gente cuida de doenças, hormonais e do metabolismo. Isso é muito vago, realmente é muito vago. Então, basicamente, o que a gente mais tem no consultório, né, de presença é obesidade, de sobrepeso e obesidade, ou pessoas que desejam emagrecer, pelo motivo que for. E aí, o que eu vejo muito também, é uma coisa muito comum no consultório, são mulheres que querem emagrecer, mas só precisam mudar composição corporal. Que aí é uma coisa muito específica e, no final, não precisa tanto de endócrino, é o nutricionista mesmo. Diabetes, que é a nossa área, completamente, por mais que seja muito clínico, porque aí envolve muita coisa, envolve neuro, envolve cardio, enfim, diabetes, é tireoide, é o que mais tem são esses três, mas a gente tem a glândula hipófise, que é o comandante de todos os hormônios do corpo. Então, assim, tem algumas doenças específicas de alguns hormônios da hipófise também. Tumor, da prolactina, enfim, que também é Uhum. uma coisa muito comum que a gente vê na mulher no consultório. A adrenal, também, que são duas glândulazinhas, né, que produzem muitos hormônios que a gente tem. Ovários, as doenças das gônadas, né, ovário, testículo, e aí a parte hormonal da mulher e a parte hormonal masculina específica. É Ótimo. basicamente isso. Isso, a Legal. menopausa fica com A vocês. meno a gente barra gineco, né, então, assim, tem gineco que manja muito também dessa parte hormonal da menopausa. Outros nem tanto, e aí a gente faz junto, mas precisa ser sempre uma combinação, não dá para ser só o endócrino. Dá, mas você precisa ali de um exame ginecológico, enfim,
Mas combinado, assim, é o melhor dos mundos. E você acha que a reposição hormonal na menopausa deu uma evoluída? Porque eu me lembro que na época da faculdade tinha uma lista enorme de contraindicações. Evoluiu muito. Essa lista enorme de contraindicações absolutas diminuiu demais, assim, demais mesmo. E a gente tem grandes estudos hoje em dia com muita segurança, né? Mas ainda é um tabu muito grande para a maioria dos médicos, principalmente um pouco mais antigos. Porque se a gente for falar, escutando mulheres nessa fase, e também acho que até perfil no Instagram, eu já escutei algumas pessoas falando de assim, uma fase muito difícil da mulher. A gente, né, se ferra Sim. aí a vida Nossa inteira. A gente fica senhora. menstruada e, porra, é péssimo. A gente engravida, tem filho, tem puerpério. Aí depois vem a menopausa, que, cara, é quase uma climatério, doença. menopausa. É. Tem muito A gente pode sintoma. considerar. Pode Hoje considerar? em dia a gente sabe, porque assim, antes também era, menopausa, as ondas de calor. É o sintoma que tem. Então, assim, se você não tem, beleza, não precisa nem olhar. Então, você não trata, tá? Ou então, mesmo que você tenha, o risco é tão grande de você ter câncer. Então, assim, esquece isso, viva a sua vida com fogacho que tá tudo certo. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas na menopausa, doenças ósseas, metabólicas, tem um certo uma chance maior, né, pela queda hormonal, do estradiol, enfim, de você depositar gordura corporal, gordura abdominal, as alterações emocionais, psíquicas, de sono, assim, é o corpo inteiro. É o corpo É a inteiro. De máquina, fato, né? interfere em tudo. E a reposição hormonal vai mudar a vida dessa mulher, né? Na grande maioria das vezes vai. Ou E seja, aí procure um endocrinologista. É. Por favor. Você não Olha. precisa viver com Ajuda fogacho nem muito. com todos esses Não sintomas. precisa, não precisa. Infelizmente, a mulher que já entrou na menopausa há muito tempo, né, isso tende a mudar um pouco. Tem vários estudos aí novos rolando da pesquisa da reposição na menopausa depois da janela de oportunidade, né, que a gente fala que são 10 anos depois da menopausa, em geral até os 60 anos. A gente já tem alguns estudos que podem mostrar uma certa segurança, ainda não é algo oficial, a gente ainda não tem isso muito bem sedimentado, mas a tendência é que a gente consiga estender um pouco mais a reposição hormonal. Ah, que bom, que notícia É. boa. Isso vai ajudar legal. muito. E tinha uma legal que é da testosterona, uma pergunta. Eu tenho outras aqui. Testosterona na mulher Eu tenho uma até eu também é um mesma, tema porque eu tenho forte. dúvida de... Embaralha aí e não fala que é a sua. Ah, não, nossa, essa é muito boa! Ainda bem que você lembrou. Essa. Que Essa é medo. muito boa, você vai ver. Olha só o que te espera. Por que todas as mulheres acham que tem a testosterona no pé? É a fadiga e Porque, o de fato, cansaço. precisamos ter. Gente, Senão uma amiga, você vira um uma macho, amiga porra. outro dia virou pra mim, Isabela, Exatamente. sabe quanto tava a minha testosterona? 5. Eu falei, nossa, você contada do marido. Mas que bom que você tem testosterona 5, É porque você isso. não tem Porque peru. senão você teria um homem. Exatamente. Muito Testosterona bom. é um hormônio masculino. Óbvio que a mulher também tem. A Ai. gente tem uma produção mínima de testosterona ali. Só que é mínima, realmente mínima. E aí, um outro problema é, não se dosa testosterona na mulher esperando avaliar a baixa de testosterona. Se dosa testosterona esperando avaliar um excesso de testosterona. E aí, por um SOP, por um hirsutismo, que é quando a mulher que apresenta características masculinas, né, ou excesso de pelo, acne, às vezes a gente pede, porque pode ser um hiperandrogenismo, que é um excesso de hormônio masculino na mulher. Quando a gente tem essa suspeita, mas precisa ter suspeita especificamente, a gente dosa testosterona. Ou uma coisa específica também, principalmente mulheres na menopausa, a gente tem uma chance maior de ter transtorno sexual hipoativo. É um transtorno de fato, principalmente na mulher pós-menopausa. E aí, diante de várias alterações e aí uma anamnese direcionada, você pode dosar testosterona para algumas mulheres especificamente, não para qualquer mulher na menopausa, para tratar aí especificamente esse transtorno. Mas aí não é, tô com baixa libido. Não é só isso. Tem critérios e aí tem pontuação. Então, isso precisa trazer um prejuízo para a mulher. Mas é a única indicação, fora os excessos, né? É a única indicação que a gente avalia a testosterona para avaliar essa baixa e para repor.
que aí é a única indicação oficial mesmo, por enquanto. Ou seja, o erro começa no pedido do exame, porque aí você Peraí vai que eu ter vou que cortar aqui no meu. convencer. Vou cortar no meu. Você vai ter Eu que ia fazer amanhã. Você vai ter que Mas convencer Tem que essa cortar. mulher que De que ela não tá precisa. vendo aquele 2, 3 de testosterona e fala: tá aqui a justificativa de Uhum. tudo. É. Olha o trabalhão que Bruna tá tendo. É E outra exatamente coisa, isso. puxando a sardinha pro meu lado. Isso aí, pra mim, pra minha área é dosagem de serotonina que você tá. Eu também vejo muito. A pessoa Nunca que entendi. pede tá querendo o excesso, que são tumores É. secretores de serotonina. Sim. Serotonina baixa não dá depressão, gente. A gente É não isso. consegue dosar a serotonina do cérebro dosando no sangue. Não tem, Exatamente. mas a gente quer aquela validação do seu estado. Eu Uhum. tô deprimido porque minha serotonina tá baixa. Eu tô É ansioso isso. porque meu cortisol tá alto. E não é assim. Senão tava fácil Exatamente. demais pra gente, não tava? Muito. E é difícil pra Aí a gente caceta. resolvia. Exatamente. Então, assim, cuidado com quem vocês vão. E aí eu fico pensando, como que é difícil? Eu tava com essa dúvida vindo pra cá, subindo o elevador, eu pensei, será que Bruna se arrependeu? Que a endócrino que você entrou não é de hoje em dia? Cara, Porque dá raiva, não dá, não, Bruna? Esse povo enchendo a bufa não, de dá dinheiro raiva. e você tendo que convencer a galera da medicina correta. Eu É não igual a mim. chego a me É, arrepender ainda. ainda muito bom. Ainda não sei até quando permanecerei. Mas assim, mas é desconfortável, porque de fato você vê uma distorção absurda do que você estudou, do que te levou a ter um interesse, do que você achou que ia ser a realidade dali, né? E aí você vê coisas como hormonologia surgindo, entendeu? A galerinha botando lá na bio do Instagram que é hormonologista. Hormonologista não existe, meu filho. Isso é o endocrinologista que faz. E aí, pelo amor de Deus, vai fazer uma residência, vai fazer uma boa pós, né? Que a gente tem aí pós muito boa, mas assim, não, hormonologia não existe. E, cara, hormônio é difícil pra caramba, sabe? Então, eu até fiquei muito na dúvida na época, de fazer endócrino. Nunca foi uma coisa assim, endócrino sempre, não. Porque, cara, eu achava hormônio muito difícil. A faculdade inteira eu Muito achei hormônio muito difícil. difícil. Também sempre achei muito Eu difícil. optei na residência de clínica, assim, sabe? Nem me lembro muito bem por quê, mas assim, mas eu Mas sempre foi. achei muito difícil. E é difícil avaliar hormônio. Então, assim, não é um curso de final de semana, uma pós de longevidade saudável, que existe, né? Essas coisas aí esquisitas hoje E em outro dia. termo. Outro termo que pode Longevidade chamar saudável. atenção. Longevidade, medicina da longevidade, medicina É, integrativa. isso tudo aí é uma mesma bolha, na Medicina É a bolha realidade. integrativa, medicina Medicina integrativa. do charlatão. integrativa, e aí eles chegam falando, não, porque eu fui no médico integrativo, que olhou o paciente como um todo. Eu falei, mas isso, na minha opinião, deveria ser o que todos nós Oh, meu fazemos. Deus. Exatamente, poder olhar Que tudo. Tá qualquer difícil médico, demais. né? Então, assim, os médicos, em geral, estão aqui para isso. Não precisa ter uma especialidade específica disso. É. Sei que tem aí uma galera que, infelizmente, pratica uma medicina muito cortadinha, né? Que só vê a parte dele, mas, enfim. Mas não precisaríamos ter uma especialidade de medicina integrativa para olhar o paciente como um todo. Mas são coisas que chamam a atenção de fato. Eu não sei se tá aí com você ou se tá comigo, mas Que- ainda nessa temática do hormônio desnecessário, existe indicação de pedir hormônio feminino para os homens? FSH, é. LH? Existe na suspeita de hipogonadismo. Porque quando a gente tem uma doença, né, na produção de testosterona, e aí que é o hipogonadismo no homem, pelo motivo que for, né, o FSH e o LH também agem no homem, estimulando a produção testicular de testosterona. Então, a gente tem 2 tipos aí, master, de hipogonadismo, que é o hipergonadotrófico e o hipo. E aí são esses hormônios que às vezes mexem. Então, nesse caso, sim. Na suspeita tem que pedir. Sim. Porque eu vejo direto os homens chegando Mas é com... basicamente Por que isso. essa pessoa pediu hormônio feminino para esse homem, Mas gente? é o FSH e o LH, principalmente. Prolactina também, porque se ele tem um hiperprolactinoma, um excesso, ele vai diminuir os níveis de testosterona também. Então, a gente exclui essa. É muito importante, até que junto com o diagnóstico vem uma prolactina junto. Mas, assim, progesterona não faz sentido nenhum. E estradiol em alguns casos específicos, mas, assim, dá pra viver sem ele. Ou seja, muitos tubinhos dos Não, 19 que você muitos, tirou no laboratório na muitos. última semana foram em vão. Um Só dando esse beta-HCG também vai, Circular, mas botou lá assim, muito de- raro. Muito É. raro. Isso daí vai ser a raridade da raridade. E o Ozempic?
Vamos falar dele? Vamos falar do Ozempic. Ah, eu adoro. Na minha Você viu caixinha, hoje? Hoje saiu um negócio na no minha jornal mais caixinha bombou famoso o aí, Ozempic. Mais uma do Não, Ozempic. o efeito colateral do Ozempic. O novo efeito Aumenta que a diminuição da sua mama. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não. mama? Eu falei, lógico. Emagrece? Mama é gordura. Qualquer Exatamente. Lógico. Não vai poder culpar o Ozempic. Não. Pô, E aí ainda brincadeira. fica difícil de Foi culpar. igual, Você Exatamente. ama, odeia ou não tem nenhuma opinião? Tenho uma opinião profissional sobre o Ozempic e pro que ele deve ser usado. Tenho. Indicações precisas. Cara, uma medicação super eficaz para tratar a obesidade. Obesidade. Não pessoas que querem emagrecer. Não pessoas com desejo social de emagrecer. Não, tratar a obesidade. Uma medicação para obesidade e diabetes, obviamente, porque é uma medicação muito boa, realmente, muito eficaz, que a gente vê aí também. Saiu há pouco tempo atrás também um estudo grande diminui a chance de complicações cardiovasculares, diminui. Então, assim, para diabetes, sem dúvida nenhuma, uma excelente medicação, para obesidade também. O problema é o uso indiscriminado, social e recreativo, que a gente fala muito internamente na endócrino, do Ozempic, porque ele não precisa de receita. E aí é uma coisa que a gente briga muito. Deveria ser uma medicação que precisa de receita. É um hormônio, nada mais é que um análogo de um hormônio. Então, assim, precisaria ter controle, sabe? Então, assim, é uma medicação eficaz, mas, sem dúvida nenhuma, essa popularização como um remédio para emagrecer torna o dia a dia um pouco mais difícil. Para os dois lados, tá? Porque tem gente que tem indicação que teria um ótimo efeito, provavelmente, com o uso da medicação e tem um certo preconceito e fala, mas você vai me prescrever o Ozempic? Tipo, para isso não precisaria vir aqui, entendeu? Não tinha pensado nisso. É. Achei que fosse Verdade. porque ficou mais caro também. Aí, sacanagem pra quem precisa, Não. que ficou com dificuldade de comprar. Isso também, porque tem muita gente que tem indicação, você sabe que, cara, teria muita chance de dar super certo, ia ter um efeito bom, e a pessoa não consegue bancar, porque de fato é uma medicação muito cara. Mas tem isso também, do tipo, pra prescrever o Ozempic? Mas é um remédio que deveria ser prescrito por médico, pra começar. Então, assim, existe esse lado, mas existe o lado da pessoa que chega, eu marquei a consulta porque eu quero usar o Ozempic. Tipo, oi? E você Tudo bem? nem Boa tarde, sabe. qual é a sua queixa? É isso aí. Então, precisamos entender, sabe? É uma ótima medicação quando bem indicado e acompanhado por um médico. Porque já vi casos também, na época que eu trabalhava na emergência, já vi alguns pacientes chegando porque compraram uma canetinha, fizeram uma dose aleatoriamente, E morreram de fizeram desidratados. 1 miligrama, assim, 1 miligrama comecei, e aí não parava de Sim, vomitar. uma amiga minha parou na emergência, desidratou. assim. Aham. Então, Diarreia, assim, vômito. Tomou errado, é isso, que não tem orientação médica, sabe? Não faz uma progressão de dose como deve ser feita, que aí, em geral, a gente tem uma análise em bula, mas depende muito do paciente também. E aí precisa de acompanhamento médico. Essa é a questão. E esse medicamento, ele é feito de uma igual os outros hipoglicemiantes, enfim, pra um curso longo ou é uma coisa Então, porque, né, eu tinha a impressão inicialmente Era um de que era uma tempinho. coisa curta prazo, mas não, eu acho que já tem gente usando de um tempo. então a Maior gente do que tem meses. os estudos principais já tem de 10 anos, né? Então, assim, a princípio é isso, mas os estudos maiores que estão sendo feitos agora, depois de 10 anos, estão começando a haver outros efeitos adversos. Não são esses efeitos adversos que têm saído na mídia absurdos assim, não, tá? Mas a gente está começando a ver a medicação pós 10 anos. Mas, assim, em geral, isso acontece com qualquer medicação para doença crônica. Não tem jeito. As medicações para diabetes, hipertensão, obesidade é uma doença crônica. A gente faz, a princípio, quando a gente prescreve, é por tempo indeterminado. A Bruna falou isso também. Falou. Por Que quê? era por um tempo, né? Assim, a Ou gente não talvez pela sabe, vida é inteira. uma doença crônica. Doenças crônicas a gente não tem cura, a gente tem controle, tá? E aí, assim, diabetes, a gente às vezes diminui uma dose e tira porque
o paciente está focado na dieta, exercício físico e ele Já consegue melhora diminuir a aquilo ali. dose, beleza, na obesidade também. Mas é ficar atento, porque assim, aquilo tem um fundo que é muito genético também. Então, por mais que ele consiga ficar um tempo, às vezes, com uma medicação numa dose mínima ou sem a medicação, em algum momento aquilo pode voltar e você tem que ficar atento. Uhum. Então, assim, a princípio, medicação para doença crônica. Seria por tempo indeterminado. A gente não Determinado. teria, tipo, usa 2, 3 meses, vai melhorar, e aí você pode parar, e aí vai valer a pena o custo. Essa é a dificuldade. Porque é uma medicação com um custo altíssimo, que deveria ser prescrita por tempo indeterminado. E aí você vai ficar aí com Então esse talvez custo você de. substitua isso, por exemplo, em algum momento, pode ser? De Pode. repente numa fase mais inicial, né. Perdeu muito assim, perdeu muito peso e É, tal, e agora vamos mas é A aquilo, você vai questão seguir de principal olho na é. pessoa, né, porque ela Você tem uma tem que É, doença seguir de crônica. é. olho. E a questão é, essa pessoa conseguiu ter mudança de hábitos? É, mais Senão mais vai mais voltar. o mais o Se não mais vai correto. voltar. E É. aí pensando a gente tira medicamento da obesidade quando a gente chega num peso objetivo de manutenção por mais de 6 meses. A gente pode começar a desmamar e a tirar a medicação e observar esse paciente e deixar naquele peso alerta, né? Isso é o ideal que se faça. Então, assim, tá voltando esse peso em alerta, porque você vai ter reganho de peso. Isso é praticamente universal para todos os pacientes. Então, assim, tá vindo no peso alerta, volta no médico. Porque aí a gente traça uma estratégia com um nutricionista diferente, faz um estímulo de exercício físico diferente, porque isso faz muita diferença. O exercício faz muita diferença no peso de manutenção. E aí, tem um limite ali, tá uma linha tênue, vamos voltar a uma medicação, de repente, numa dose baixa. Ou o Ozempic, ou Saxenda, ou enfim, outra opção Saxenda. que a gente tenha e que esteja naquele contexto. Mas assim, eventualmente você pode precisar voltar algum medicamento para a obesidade em algum momento. E tem paciente que não responde. Também tem aí em média, um pouco menos de 10% de pessoas que não respondem ao Ozempic, a Saxenda, nem nada disso. E não tolera usar também, né. Ou não tolera, mas não tolerância é menos. É mais essa galera Eu do conheço É não mais responder. que não responde, sabe. É. Mas aí você também tem que identificar, não respondeu por quê? Porque não fez uma dieta adequada também? Porque, assim, ele vai mexer em hormônio de fome, saciedade, basicamente, né, grosseiramente falando. Ele vai diminuir a fome e vai aumentar a sua saciedade. Beleza, você pode comer menos volume de comida, mas se você continuar comendo besteira, hipercalórico, você não vai fazer déficit calórico para levar ao emagrecimento. Perfeito. Então, assim, também tem isso. Mas não adiantou absolutamente nada. O remédio não vai fazer milagre para ninguém. Então, junto com o Ozempic, e aí os estudos todos que mostraram uma eficácia maravilhosa, foram pessoas que fizeram dieta de atividade física. Então, assim, esse é o ponto da questão também. A pessoa muitas vezes chega achando que, vou usar o Ozempic, aí eu posso comer à vontade, eu posso não fazer exercício. E não, é bem assim. Milagre não Você existe. precisa fazer Lógico. tudo. Não Você vai ter precisa mudar milagre. de hábito, entendeu? Pra medicação ser o mais eficaz possível. Senão não vai adiantar. Eu estava falando até hoje, um vídeo meu hoje do meu Instagram disso, falando de TDAH, né, a galera usa É. psicoestimulante e fala: mas eu senti, assim, a dopamina entrando e tal", mas aí é aquilo, você sente a dopamina entrando, você vai fazer o quê com ela? Vai grudar no TikTok ou vai trabalhar? Porque não vai fazer milagre. É Você isso, sente que seu exatamente. foco aumenta, mas Muito aumenta em quê? bom. A O que você opção vai de fazer com focar é isso? sua. É. Não tem como ser muito É. diferente, sabe? A criança tá ali assistindo a aula, ela não tem muita opção. Mas o adulto que tem a opção de pegar o trabalho ou de ficar enfurnado num conteúdo É. desnecessário, É você tem que lógico. escolher. Exatamente. Seja milagre, a gente quer milagre, a gente quer a solução fácil, mas não tem, né? Não Você tem tem. pergunta? Não Oi? existe. Eu tenho pergunta. Oi? Não, Oi? tem uma Tu pergunta aonde que é do mesmo? meu Tu lado. aonde mesmo? Sabe o que eu queria saber de você? Pré-diabetes existe? Ah, Esse termo ainda é usado? Sim, sim, sim. E Sim. qual é a galera do pré-diabetes? É de quanto a quanto de glicose, hemoglobina glicada? Tem disso? Tem, Me tem conta aí. disso. Então, até mudou recentemente num estudo novo de critério, mas em geral, assim, o que as pessoas ainda usam, porque ainda não chegou a mudar oficialmente. Vai mudar um pouco o critério, mas muito pouco. A questão é, o paciente que tem uma glicose alterada entre 99 a 125, 100 a 125,
e uma hemoglobina glicada acima de 5,7 e abaixo de 6,5, é pré-diabetes. E aí, o que você faz com essa informação? Depende do paciente. Sempre depende do paciente. Você pode, se for um paciente que já é hipertenso, já tem obesidade associada e já tem essa alteração há algum tempo, você é autorizado a tratar com medicamento, além de orientação de dieta e Mudança, né? atividade física, que vai existir sempre. No paciente que há uma alteração que veio agora, não tem obesidade ou um sobrepeso leve só e uma hipertensão leve, você pode só orientar a mudança de hábito de vida, isso é possível ser revertido, tá? A gente tem essa reversão atualmente. Agora, é um altíssimo risco para o diabetes tipo 2. É o caminho, né? É a resistência à insulina, que já leva a um pré-diabetes, que leva a um diabetes tipo 2. O caminho a gente sabe onde começa. Então, a resistência à insulina, a gente também pode entrar antes do pré-diabetes existir. Com medicamento? Não. Eu discordo. Porque o que vai melhorar a resistência à insulina é hábito de vida, é dieta e exercício físico. Não é um glifage, uma metformina da vida. O que eu vejo muito também, outros médicos, até eu não vejo muito endócrino fazendo, mas eu vejo muitos outros médicos que querem ajudar ou antecipar. Aí o E minoxidil, é isso que você falou. A galera que exatamente. começa o glifage ali. Isso acontece muito. Eu Muito. tiro um monte de glifage. Tiro um Não, monte. Falo, você glifage não é quase que, na precisa. minha anamnese, é quase que Exatamente. Aí eu pergunto, 90% você é do diabetes, paciente. não muito. pré-diabetes? Fico, gente, mas sabe? Todo Igual- mundo que toma igual- glifage é é o pré-diabético. pré-infarto, né? É. Você mas o pré-infarto não existe, não. Graças a Deus. Assim, se for para Não um infartou, pré-diabetes, né? até vai, porque até cabe em alguns casos uma dose ali Isquemiou ou não? intermediária. Agora, para insulina alta, que também é muito discutível se precisaria ser dosada ou não, mas para resistência à insulina, é dieta e exercício físico, você não Uhum. precisa de glifage. Não é ele que vai diminuir sua insulina, é a dieta e a atividade física. A insulina, Sempre. a dosagem de insulina não entra nos critérios? Não entra no critério. O critério é glicose em jejum, hemoglobina glicada, e aí, idealmente, 2 exames em dias diferentes alterados. E, na dúvida, quando um vem mais alto e o outro normal, isso tem muito. Uma glicada alterada e um jejum normal, ou ao contrário, é um teste oral, é uma curva glicêmica que ajuda a gente a definir também. E é isso, na verdade, Uhum. que vai mudar. Porque antes era só o jejum, você colhe, né? Você colhe um sangue, vai, toma um líquido doce, colhe o outro sangue 2 horas depois. Agora vai entrar uma coleta de 1 hora também, tipo gestante. Sim. A gestante faz uma curva maior. Vai entrar também para a curva para suspeita de DM2. Uhum. E aí, se esse intervalo, se esse de 1 hora já tiver um pouco mais alto, já entra como pré-diabetes, já entra como um alerta para diabetes tipo 2. Cara, eu tava muito na dúvida desse negócio da pré-diabetes, porque é direto, assim. Eu fiquei pensando se não era uma falha, olha eu, preconceituosa talvez, uma falha de comunicação dos endócrinos, com medinho de falar pro paciente, não, você tem diabetes mesmo. Mas não, deve ser a galera que é pré-diabética mesmo e que o pessoal já começa. Já começa. Eu acho- Ou o clínico, o cardio, todas as outras especialidades começando o glifage pra todo mundo que tem Já tem. glicemia alterada. Ou pelo medo de, vai que aumenta. Mas não vai ser isso que vai evitar, não é preventivo. O remédio, você começar remédio, não vai evitar que isso piore. O que vai evitar que isso piore? Sua mudança de hábitos. Até porque você pode usar 5 remédios antidiabéticos orais, você pode usar insulina. Se você não controlar a dieta, você não vai controlar a sua glicemia. É. Isso é o que mais Perfeito. tem, entendeu? É usando doses máximas de insulina, doses absurdas. Eu tenho alguns pacientes, mas que não querem deixar o hábito alimentar, o seu hábito alimentar de lado, sabe? Não querem mudar. Então, assim, fica muito complicado. O diabetes é uma doença que tem, assim, uma relação direta com a alimentação. Você consegue controlar muito bem a alimentação, o diabetes com a alimentação, mas com remédio isoladamente, porque é fácil você acordar ali e toma 5 comprimidos. Tem gente que acha fácil, né? Eu acho horroroso. Mas, assim, acha mais fácil achando que não precisa de dieta, mas você precisa de dieta. E insulina é a mesma coisa. Olha, Não. que Então, assim, é um maravilhosa. problema. Maravilhosa, né? Não, e é.
Não, e eu fico pensando, né, é uma doença que, poxa, super prevalente e gravíssima, né? Gravíssimo. Não, com complicações muito graves, né? Muito De graves. coisas de não O que você tratada, vê no né? teu? Diabetes? É. Tem as Muita. alterações de Acaba sendo pele, né? alteração também relacionada à obesidade, né? Sim. Aí vem a A Vem muito glicose, que é junto, aquela é. mancha no pela resistência no insulínica, sovaco. né? Então, a gente, é Exatamente. fato de que tem, e sempre tem. E o paciente fala, não, fiz todos os exames, estão todos normais. Tem certeza? É, Porque a maioria tem. e é o tipo de coisa que você vê uma acantose, você não precisa dosar a insulina no Aham, paciente. aham. Você vê uma Você acantose, vê, você sabe é que ele tem isso, é resistência à exatamente isso, insulina. entendeu? Você vê um paciente com sobrepeso, ele tem resistência à insulina. Qualquer pessoa que tenha Esse um bem- excesso de gordura corporal tem resistência à insulina, porque é isso que leva a resistência à insulina a acontecer. Então, assim, você não precisa dosar a insulina. Às vezes a gente dosa, eu doso em alguns pacientes, e especificamente até para. Porque às vezes eles precisam disso. E aí não é um exame que é tão desnecessário assim. Ele não faz parte do diagnóstico. Eu recebo muita gente que já vem com insulina dosada, então eu explico isso também. Mas em alguns casos você mostra ali e fala: olha, você pode não ter a glicose alterada. Mas você tem um sinal de que isso pode acontecer em algum momento. E como muita gente precisa olhar um resultado de exame, isso, nesse caso, às vezes ajuda. Entendi. Entendeu? Pra convencer. Exatamente. Porque aí ele vê, nossa, realmente, mas aí qual remédio que faz? Não, não é remédio. Você Vai ter que ter um trabalho, querida. Você vai ter que. Vai suar um essa esforço. camisa. É o esforço que Vambora, ninguém quer começa ter. aí. Eu queria só deixar um recado aqui, que eu tô falando isso tudo, mas é pra mim mesma, tá? Só pra deixar bem claro. Cara, é pra todo mundo. Porque é difícil assim, pra caceta. mudar hábito é muito Não. difícil. Eu vou ficar Tô vendo falando, esse deixa podcast. quieto, vou falar de novo. Vou falar de novo. Já é a Mudar terceira vez hábito que é eu muito falo. difícil. Pra ver é se muito entra na difícil caixa. mudar hábito. Muito. O Tico e o Teco. É, O seu bicho Tico e o Teco, né? mas eu vou conseguir. Bom, a gente tá acabando, Bruna vai me né? ajudar. Bruna, ai, Tá acabando. Eu só tô colecionando partes 2. Pra nossa segunda temporada, a terceira e a todos os que Aqui só vierem. depois vou de amar. Tereza É É verdade. verdade, gente. Amamentar. Precisaremos de um tempo aí. Isso, a gente mas eu bota volto. a Tereza num peitinho aqui, fica tudo certo. A Vai gente voltar. quer que você fale a frase. Então, cara, não pensei não em nenhuma pensou? frase, não. Não, Mas alguma Um coisa. assim, recado. uma coisa que é isso, da mensagem, assim, que eu acho que é o mais importante, é, de fato, não existe milagre. Não tem nada que você vá tomar, que você vá usar de suplemento, de remédio, nada disso que vá resolver qualquer que seja a questão que você tem, seja com emagrecimento, seja com cansaço, com fadiga. Não tem nada que vai ser milagre. Você precisa mudar de hábitos. Então, assim, você ter, e o que eu falo sempre, assim, tem algumas coisas que eu chamo a atenção sempre. Você precisa ter uma boa alimentação, exercício físico, e aí não é para estética, é para saúde. Exercício físico é para saúde, é um tratamento para qualquer que seja a questão. Para saúde mental, para metabólica, enfim. Um sono adequado e um intestino funcionando bem. Além da sua relação interpessoal, porque também não adianta tudo isso estar certo você viver estressado num ambiente que te estresse o tempo inteiro. Então, são assim, eu acho que são os pilares, na verdade, para você ter uma boa qualidade de vida, são esses, assim. Maravilhosa. Tô aplaudindo de pé. Beijo, Bru. Obrigada. Adorei. Beijo pra vocês. Obrigada Obrigada. pela companhia. Gente. Sigam com a gente. Até o próximo. Obrigada. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Você viu que a mímica dela é se inscreve no canal. Juju tá ali atrás assim, se inscreve no canal, se inscreve no Se canal. inscreve, ativa o sininho, manda pra todo Ativa o mundo. sininho, Não, adoro. que olha Vai só, a adorar ver gente esse teve podcast. 10 ou 15 mil visualizações com poucos inscritos, né? Não, se O que inscreve. que custa se inscrever? Sua família se inscreveu? Sim. Bruna, manda a família se inscrever. Vou mandar. Beijo, vou Manda mandar. pra gente. sua avó. Beijo. Beijo. Beijão.